Oi, gente, boa tarde. Eis-me aqui novamente com questões a respeito de pronomes da banca Sebrasp. Então vamos lá corrigir. Nossa primeira questão diz o seguinte: o pronome na forma verbal voltou-se denota reciprocidade, aspecto enfatizado pela expressão para si mesmo. E aí, o que foi que você marcou? Você marcou o correto? Se você marcou o correto, você errou. Como assim, Luciana? Isso não é reciprocidade? Não, não, criança, isso não é reciprocidade. Isso é reflexo. Quando você faz alguma coisa e aquela ação, ela volta para si, aquilo não é reciprocidade, aquilo é reflexo. Por isso que a nossa questão está errada. Quando eu digo voltou-se, cortou-se, amou-se, olhou-se, veja, a pessoa, o agente pratica a ação, olha aqui. Pedro cortou-se com a faca. Olha aqui, gente. Pedro cortou-se com a faca. Esse se aqui é um pronome reflexivo, né? No caso, cortou-se é um verbo que a gente chama pronominal. Verbo pronominal é aquele que a gente conjuga com o auxílio de um pronome. Então, quando eu digo assim, Pedro cortou-se com a faca. Veja, ele praticou a ação do verbo cortar. E o se diz que ele também sofreu a ação. Ele praticou a ação de cortar e ele também sofreu. Por quê? Porque ele cortou a si mesmo. Isso é reflexividade. Isso é reflexo. Aí você diz, professora, reciprocidade não é a mesma coisa? Não, não é. Eu vou já dar um exemplo a você de o que seria a reciprocidade, tá bom? Veja só. Então, quando eu digo Pedro cortou-se com a faca, ele cortou, ou seja, ele praticou a ação e ele sofreu a ação do verbo cortar. Ele cortou a si mesmo. Isso é reflexo. Esse se aqui, ó, é um pronome reflexivo, tá bom? Então, quando ela diz, ela voltou-se, ela praticou a ação de voltar, só que foi ela quem sofreu a ação de voltar, porque ela voltou a si mesma, tá bom? Então, isso é reflexo, reflexividade. Luciane, qual seria a diferença da reciprocidade? Porque até então eu iria marcar que é a mesma coisa. Eu iria marcar que esse aí foi uma reciprocidade. Né? Para mim, isso é uma reciprocidade. Não, gente. Primeira coisa que eu quero dizer a você é que a reciprocidade envolve mais de uma pessoa, tá bom? A reciprocidade indica mais de uma pessoa. E se indica mais de uma pessoa, o verbo ele vai estar sempre no plural. Na reciprocidade, um agente pratica a ação sobre o outro. Já no pronome reflexivo, na reflexividade, no reflexo, veja, só há um agente. Aquele agente, ele pratica e ele sofre a ação. Na reciprocidade, não. Há dois agentes em que um pratica a ação sobre o outro, um sofre a ação do outro, tá bom? Então, deixe-me colocar aqui dessa forma. Reflexo. Só há um agente
porque pratica e sofre a ação. Que foi o exemplo que eu dei a você. Pedro cortou-se. É a mesma coisa, tanto faz eu dizer Pedro cortou-se com a faca ou Pedro se cortou com a faca, tá bom? Cortou-se com a faca. Por que a mesma coisa? Porque nós não temos aqui nenhum termo atrativo de próclise, tá bom? A gente vai já entender o que é próclise, ênclise e mesóclise. Agora, a reciprocidade, veja, e o verbo aqui, ó, pouco espaço, verbo no singular. Pronto, o verbo ele vai estar no singular acompanhado da partícula se. Na reciprocidade, você não pode esquecer isso, tá bom? Por favor, não esqueça essa informação que eu estou dando a você. Na reciprocidade, há mais de um agente e um sofre a ação do outro. Verbo no plural. Só aqui você já mata a questão. Quando eu digo assim, ó, os prefeitos se cumprimentaram ou cumprimentaram-se, é a mesma coisa, tá? Os prefeitos se cumprimentaram. Olha isso, gente. Cumprimentaram. Um prefeito cumprimentou e sofreu a ação do cumprimento do outro. Veja, eles praticaram a ação ao mesmo tempo. Eu tenho mais de um agente e um praticou a ação e o outro sofreu a ação daquele que praticou. Na medida em que um prefeito cumprimenta, o outro sofre a ação. E na medida que esse sofreu a ação, ele também pratica a ação, aquele primeiro ele vai sofrer. Veja que eles praticam e sofrem a ação ao mesmo tempo, tá bom? Então, não esqueça, por favor, a diferença entre reciprocidade e reflexividade, tá bom? Então, a questão está errada. Segunda questão. A partir do momento em que o Estado passa a cobrar tributos de seus cidadãos, amealhando para si parte da riqueza nacional, surge a necessidade de destinação de tais quantias à realização das necessidades públicas, pois, não visando ao lucro, o Estado não pode cobrar mais do que os dispêndios que lhe são imputados. A banca Sebrae pergunta: o pronome lhe refere-se a Estado? Veja, observe esse lhe que está no texto. Ele tem aí, no caso, uma função coesiva. Luciana, o que é função coesiva? Ele tem a função de apontar, de retomar um termo ou uma expressão que já foi citada no texto antes. Então, para evitar a repetição, esse termo, ele foi substituído por esse pronome. Agora, quando a gente lê essa parte aí, esse trecho, você acha que esse li, ele está fazendo referência a qual termo dentro do texto? Vamos ler novamente. A partir do momento em que o Estado passa a cobrar tributos de seus cidadãos, amealhando para si parte da riqueza nacional, surge a necessidade de destinação de tais quantias à realização das necessidades públicas, pois, não visando ao lucro, o Estado não pode cobrar mais do que os dispêndios que lhe são imputados. São imputados a quem esses dispêndios? São imputados ao Estado. Veja só, gente. Então, a gente já viu que aqui nós temos
que a questão está correta, né? Que o li realmente ele faz referência à palavra estado. Questão correta. Foi para evitar repetição. Luciana, como eu vou saber? O que você precisa saber sobre o pronome átono li? Pronome pessoal do caso oblíquo, átono li. O li, gente, ele só tem uma função: substituir objeto indireto. Tá bom? Substituir objeto indireto. Então, veja. Quando eu tenho um li, a primeira coisa que eu tenho que procurar é um verbo transitivo indireto. Porque se eu não tiver um verbo transitivo indireto, e você já sabe o que é verbo transitivo direto, porque na primeira aula de pronome eu expliquei sobre isso. E eu expliquei com bastante calma. Porque se você tiver o li, mas você não tiver um verbo transitivo indireto, essa colocação do li está errada, tá bom? Então, veja, o Estado não pode cobrar mais do que os dispêndios que são imputados. Observa aqui esse verbo aqui. Imputar. O verbo imputar, aqui no nosso contexto, é um verbo bitransitivo, ou verbo transitivo direto e indireto. Por quê? Ele pede aqui, observe que no nosso contexto, não é, eu quero que você entenda o seguinte, não é que aquele verbo, ele já nasce verbo transitivo direto, ele já nasce verbo transitivo indireto. Por quê? É o contexto que vai dizer a você qual é a classificação daquele verbo. Então, veja só. Nós temos essa oração aqui. O Estado não pode cobrar mais do que os dispêndios que lhes são imputados. Esse verbo aqui, nesse contexto, ele é um verbo bitransitivo. Ele exigiu 2 complementos. Quais são esses complementos? Eu tenho um objeto direto e eu tenho um objeto indireto. O que é que são imputados? Os dispêndios. Veja que aqui é o meu objeto direto, porque ele está complementando o sentido de um verbo e esse complemento ele vem sem preposição. Os não é preposição. Os, como a gente já viu, é um artigo. Então, os dispêndios é o meu objeto direto. Aí eu vou e pergunto a você. E qual é o meu objeto indireto? Ao Estado. Porque quem imputa alguma coisa a alguém. Então, veja, aqui no caso, os dispêndios é o meu objeto direto e o li, gente, é o meu objeto indireto, que é o quê? Imputar ao Estado. Então, aqui eu tenho o meu objeto indireto. E o meu objeto indireto, eu só posso substituir, aqui no caso, por li. Agora, eu quero que você entenda o seguinte. As gramáticas, as nossas gramáticas, elas indicam o quê? Que o li, ele só pode ser utilizado para substituir objeto indireto quando você se referir a pessoas. E aqui eu achei muito estranho a Banca Sebrasp ela ter dado essa questão como certa. Por quê? Porque Estado, aí no caso, imputados ao Estado, Estado não é pessoa. Estado é uma instituição de direito, né? Só que a banca, ela considerou como correta. Eu quero que você entenda isso, que o li, ele nasce para substituir objeto indireto. Então, se você vir por aí, um li pode procurar um verbo transitivo indireto, porque ele precisa existir. Eu não posso dizer assim, eu lhe amo. Por que essa construção está errada? Luciana, eu ouço muito. Pois é, você ouve muito, mas você ouve muito mal. Por quê?
Porque o li, gente, só pode substituir objeto indireto. E aqui eu só tenho esse verbo. E esse verbo aqui, gente, é um verbo transitivo direto, porque quem ama, ama alguém, ama alguma coisa, não pode amar a alguma coisa. Por isso que esse li aqui, ele é incorreto. Você tem que dizer eu o amo ou eu a amo. Se for terceira pessoa, né? Você pode dizer eu te amo, tá bom? Eu amo você. Tá certo? Entenderam o que eu falei? Eu espero que sim. Professora, fiquei muito confusa. Pausa o vídeo, vai fazendo as anotações e prestando atenção. Você não está leigo nessa questão de transitividade verbal, porque nós já tivemos essa aula lá na nossa primeira aula de pronomes, lembra? Pausa o vídeo, assiste com bastante calma. Assista ao vídeo pausando, fazendo seus mapas mentais, as suas anotações, porque eu tenho certeza que você vai compreender, tá bom? Nossa próxima questão, terceira questão, né? Banca Sebrasp. No entanto, apesar de fantástica, sua viagem marcou o primeiro choque cultural e o primeiro ato de violência contra os povos da Amazônia. Pinzon aprisionou índios e os levou consigo para vender como escravos na Europa. No que se refere a elementos textuais e linguísticos do texto acima, julgue o item seguinte. O pronome os, aqui ó, tá grifado. O pronome os em os levou consigo poderia ser corretamente substituído por lhes? E aí, gente? Foi que eu acabei de dizer a vocês que todas as vezes em que vocês se depararem com o pronome li ou lhes, é necessário que exista um verbo transitivo indireto, porque li só substitui objeto indireto. Então, vamos olhar aqui, ó. Pinzon aprisionou índio e levou o quê? Os. Como assim, Luciana? Levou os? Sim, gente, porque esse os aqui está fazendo referência a quem? A índios. Por quê? Para evitar repetição. Pinzon aprisionou índios e os levou consigo. Levou o quê? Os. E os levou. E esse os aqui faz referência a quem? A índios, gente. Levou, quem leva, leva algo. E levou com quem, ó? Consigo. Olha que coisa linda. Olha o outro complemento aí. Levou consigo, né? Levou os índios consigo. Então, para evitar essa repetição da palavra índios, foi utilizado aqui o pronome oblíquo átono, os. Então, veja, os é objeto direto. Levou o quê? Os índios. Veja que esse os, ele não é preposição. Não sendo preposição, ele é artigo. Então, é objeto direto. E a gente já aprendeu que lhes só substitui objeto indireto. Olha, muito provavelmente, se você está com dificuldade, você vai ter que retomar e assistir a primeira aula de pronomes, porque lá em pronomes, antes da gente começar a fazer substituição, nós paramos e revisamos todo o conceito de transitividade verbal, que é um objeto direto, que é um objeto indireto. Então, se você não está conseguindo compreender, eu sugiro que você pare e volte lá à nossa primeira aula, tá bom? Para fazer essa revisão. Então, veja, eu já entendi que esse os que está aqui, ó, esse os, ele retoma a índios. Aprisionou o quê? Índios. E levou o quê?
índios. Então, veja, esse os, ele está retomando o termo índios para evitar repetição. E veja que índios, ele não é acompanhado de preposição. É um complemento do verbo levar que não está sendo acompanhado de preposição. Se não tem preposição, é objeto direto. E a gente já aprendeu que o li e o lis, ele só substitui objeto indireto. Por isso que a questão está errada. Linda, né, a questão? Pare. É o tempo que eu bebo água. Anote. Faça sua revisão. Nem que precise voltar à primeira aula de pronomes, tá bom? Só que você não pode, não dizer bem simples, bem vulgar, passar por cima do assunto, porque tem muita coisa para ver e não revisar o assunto, tá certo? Não adianta, por quê? Porque você não pode correr o risco de perder uma questão, tá bom? Perder uma questão e depois se arrepender. Então, é melhor você perder um pouquinho de tempo agora na revisão desse assunto a correr o risco de perder alguma questão, tá? É preferível perder agora a perder uma questão lá na hora da prova, tá bom? Quarta questão. Nunca tinha entrado no cinema. Minha filha fará isto por mim, dizia-se. Fará isto. Esse isto tá errado aí, mas enfim. Minha filha fará isto por mim, dizia-se, sem notar que a filha vagueava por paisagens estranhas, distantes do campo, distantes da cidade, distantes de tudo. Julgue o item subsequente com base nas ideias e estruturas linguísticas do texto acima. No texto, o pronome se em dizia-se, aqui ó, equivale em sentido à expressão a si mesma. Gente, esse se aqui, agora olha isso, que questão linda. Esse se aqui, que acompanha o verbo dizer, que no caso é um verbo pronominal. Todas as vezes em que você vir um verbo acompanhado de um pronome, a gente chama de verbo pronominal, tá bom? Eu me esqueço, tu te esqueces, ele se esquece. Nós nos esquecemos, vós vos esqueceis, eles se esquecem. É isso, gente. Isso é um verbo pronominal. É quando você precisa conjugar o verbo com o auxílio de um pronome. É o que a gente chama de verbo pronominal. Lindo, lindo, lindo. Invenção linda e perfeita da nossa língua portuguesa. Então, quando eu digo assim, nunca tinha entrado no cinema. Minha filha fará isto por mim. Dizia-se. Olha aqui. Nesse caso, esse dizia-se é reflexivo ou ele é recíproco? Isso. Reflexivo. Porque ela dizia, mas ela dizia a si mesma. Ela não estava dizendo para outra pessoa. Ela dizia-se. Ela dizia a si mesma. E lembra que para ser recíproco, o verbo tem que estar no plural, porque há a presença de mais de um agente. No caso do pronome reflexivo, não. Ele vai estar no singular, porque é a ação que o agente ele comete e ele próprio sofre a ação, tá bom? Então, nesse caso aí, dizia-se, esse si tem o poder de dizer que a ação acontece sobre si mesma. Perfeita, perfeita, questão correta. Próxima questão, quinta questão, né? O dano ambiental não apresenta um conceito previsto no ordenamento jurídico brasileiro, provavelmente pela dificuldade de se concentrar em uma única definição. A complexidade e a amplitude do referido instituto, de forma a uniformizar tal ocorrência. A doutrina assevera que é a poluição
que, ultrapassando os limites do desprezível, causa alterações adversas no ambiente e que o fato de que ela seja capaz de provocar um desvalor ambiental merece reflexão. Assevera ainda que o dano ambiental, isto é, a consequência gravosa ao meio ambiente de um ato ilícito, não se apresenta como uma realidade simples. No segundo período do primeiro parágrafo. Olha, gente, a professora não sei contar período, sabe sim. Um período começa com a letra minúscula, com a letra maiúscula e vai até a outra letra maiúscula. Então veja aqui, ó. Eu tenho uma letra maiúscula, certo? Começou o primeiro período. Olha aqui, olha aqui. Você está vendo que aqui tem outra letra maiúscula? Pronto. Então, o primeiro período vai até aqui. Aqui, nessa letra maiúscula, eu já começo o outro período. Obviamente que essa não é a explicação correta a dar a você, né? E quando a gente estiver estudando sintaxe, eu vou explicar com muita calma e com muita paciência sobre período, frase, oração e período. Mas agora eu quero que você entenda isso, tá? Para você fazer contagem de período e não errar lá na hora. Então, aqui eu tenho um período. Aqui nessa segunda letra maiúscula eu já comecei o segundo período. Então, tá dizendo o segundo período do primeiro parágrafo. Então, aqui eu tenho que achar o pronome ela. A doutrina severa que a poluição... Aqui, ó, achei. Pronto, perfeitinho. A doutrina severa que é a poluição, que ultrapassando os limites do desprezível, a banca quer saber esse pronome ela aqui está se referindo a qual termo dentro do texto. E a gente vai descobrir agora. A doutrina severa que é a poluição, que ultrapassando os limites do desprezível, causa alterações adversas no ambiente e que o fato de que ela seja capaz de provocar um desvalor ambiental merece reflexão. E o fato de que ela... Gente, quem é esse ela aqui? A doutrina severa que é a poluição, que... Aí a gente tem aqui, ó, uma oração intercalada, né? Aqui é a nossa oração intercalada. Então, a doutrina severa que é a poluição, que causa alterações adversas no ambiente e o fato de que ela... Veja, gente, esse ela aqui, ele está se referindo ao termo poluição. Talvez tenha ficado um pouco mais complicado para você por conta dessa oração aí que ficou intercalada. O que é uma oração intercalada? É quando você precisa acrescer alguma informação sobre um termo que foi citado antes, né? Pode ser uma palavra ou uma oração. É o que a gente chama, é uma oração que ela vai se interferir ali no meio de outra oração para fazer algum tipo de esclarecimento. Olha que coisa linda! Como é que você não consegue gostar de língua portuguesa? Então, você concorda comigo que esse ela, quem é que seja capaz de provocar um desvalor ambiental e merece reflexão? A poluição. Então, esse ela foi colocado aqui para evitar a repetição do termo poluição. Questão linda, perfeita. Próxima questão. Sexta questão, né? Com exceção de algumas sociedades africanas, nas quais as mulheres desempenham papéis importantes na vida ritual e econômica, a maior parte das sociedades humanas permite mais ampla participação na vida cultural aos elementos do sexo masculino. Grande parte da vida ritual do Xingu, por exemplo, é interditada às mulheres. Em alguns segmentos da nossa sociedade, o trabalho fora de casa é considerado inconveniente para o sexo feminino. O emprego do pronome nossa indica... Nossa, aqui, ó. O emprego do pronome nossa indica que o autor está se identificando como participante da vida ritual do Xingu. Gente, questão horrível, né? Questão errada. Aqui você, só na primeira leitura, você já consegue entender. Veja, aqui não há nenhuma
de que essa nossa sociedade seja a mesma da sociedade Xingu. Veja que ele dá uma informação à parte sobre o Xingu, né, o ritual do Xingu, e fala da nossa sociedade. Veja, ele separou informações. Grande parte da vida ritual do Xingu, por exemplo, é interditada às mulheres. Em alguns segmentos de nossa sociedade, o trabalho fora de casa é considerado inconveniente para o sexo feminino. Gente, interditar é proibir. Inconveniente não é que é proibido, mas é algo que vai causar desconforto. Veja que nem as informações elas são iguais. Então, ele deu uma informação a respeito do Xingu e depois deu uma outra informação sobre nossa sociedade. E o texto deixa muito claro que nossa sociedade não é o Xingu, tá bom? Perfeita a questão. Só que de primeira você também já conseguiria responder. Vamos lá. Qual é essa? 7ª questão, né? 2023. Quentinha. A governabilidade refere-se à capacidade política de governar, que deriva da relação de legitimidade do Estado e do seu governo com a sociedade. No primeiro período do primeiro parágrafo, o pronome que retoma a expressão capacidade política de governar. Vamos lá, voltar ao texto. A governabilidade refere-se à capacidade política de governar, a qual, olha que lindo, eu disse a vocês que todas as vezes em que você puder substituir o que por o qual, a qual, as quais e os quais, é porque esse que ele vai ser pronome relativo. E sendo pronome relativo, ele sempre vai se referir a um termo antecedente, que é um substantivo. Questão linda. A governabilidade refere-se à capacidade política de governar, que deriva, o que é que deriva? A capacidade política de governar, que deriva da relação de legitimidade do Estado e do seu governo com a sociedade. Questão linda, perfeita e correta. E aí, você tá achando difícil? Olha aqui. Próxima questão. Opa, eu repeti, foi? Foi. Repeti, mesma questão. Vamos agora, olha, 2023. Papiloscopista, Polícia Civil de Alagoas. Questão quentinha. No trecho em que há suspeita individualizada da existência de entorpecentes. Em que há suspeita individualizada da existência de entorpecentes. A substituição de em que por onde prejudicaria a correção do texto com toda certeza, gente. Por quê? A gente viu que onde é pronome relativo que só se refere a lugar fixo, que pode ser um lugar físico ou virtual que você criou aí na sua cabecinha. E ele só pode se referir a lugar. E preste atenção, o único pronome, preste atenção, o único pronome, a única expressão, a única locução que pode substituir onde é em que. Mas veja, você vai dizer, mas a questão está correta. Não está correta por quê? Porque, gente, o contrário não é verdade, tá bom? Onde só pode ser substituído por em que, mas em que não pode ser só substituído por onde. Por quê? Você só pode substituir alguma expressão por onde se você se referir a lugar, tá bom? E a única expressão, a única locução que pode substituir onde é
em que. Mas veja que aqui está pedindo justamente o contrário. Então, a questão, se você substituir onde, aqui, colocar, digamos, preste atenção aqui, ó. Se aqui, em vez de em que, você colocar onde, a questão fica errada, sim. Prejudicaria a correção do texto. Por quê? Porque quando eu paro para analisar, aqui não está falando de lugar. Entendeu? E antes também não estava falando de lugar. Onde você só pode utilizar quando for para se referir a lugar fixo, ou seja, um lugar móvel, um lugar parado. Tá bom? Então, onde só pode ser substituído por em que, mas a recíproca não é verdadeira, tá bom? Você só vai poder colocar onde no lugar de em que quando se referir a lugar. E quando a gente volta aqui para o texto, a gente vê que não fala de lugar, tá bom? Então, prejudicaria sim. Outra questão linda, 2023, promotor de justiça de Santa Catarina. Vamos lá. Direito é processo, dentro do processo histórico. Não é uma coisa feita, perfeita e acabada. É aquele vir a ser que se enriquece nos movimentos de libertação das classes e dos grupos ascendentes e que define nas explorações e opressões que o contradizem, mas de cujas próprias contradições brotarão as novas conquistas. No texto, a forma pronominal cujas, aqui ó, resulta da contração do pronome relativo cujo com o artigo feminino definido as errado, erradíssimo. Por quê? Porque, gente, nós vimos que o pronome relativo cujo, ele sofre em variação, ele vai variar em gênero e em número. Então, nós temos cujo, cuja, cujos e cujas. E esse cujas aqui não nasceu de contração, de cujo com o artigo feminino. Ele nasce porque ele se flexiona normalmente, tá bom? É um pronome relativo variável. Ele varia em gênero e varia em número, tá bom? Então, ele não nasceu de contração. Ele existe nessa forma porque ele é variável em gênero e número, tá? Mais uma 2023, Guarda Municipal. Olha aí, cobrando questão de pronome em prova de guarda municipal. Tá difícil a vida do crente, né, gente? Para passar no concurso hoje em dia. Sem prejuízo dos sentidos e da correção gramatical do texto tal, o vocábulo onde, no trecho. Olha, o trecho é esse. Um dos poucos locais conhecidos na região onde há gravuras em abrigo poderia ser substituído por... Pronto. Foi o que eu acabei de falar aqui, ó. A única locução que pode substituir onde é a locução em que, tá bom? Você não tem como, não há possibilidade de você substituir o pronome relativo onde por qualquer outro, tá bom? Onde você só pode substituir por em que. Então, um dos poucos locais conhecidos na região em que há gravuras em abrigo. E veja que aqui o emprego desse pronome relativo, ele tá lindo, perfeito. Por quê? Porque está se referindo a lugar. Perfeito, perfeito, perfeito. Eu acho que essa daqui você não ficou com dúvida, né? Já? Nossa penúltima questão já? É a 12ª? 11ª no caso, né? Porque eu repeti uma. Olha, mesma prova, viu? Mesma prova dessa daqui. Preste atenção. Guarda Civil Municipal 2023. De novo? Não, eu repeti, né, gente? Ridícula. Foi isso que eu me perdi. Oxente, de novo?
Sério que eu fiz isso? Sério que eu fiz isso. Eu vou mandar outras questões, outros vídeos, tá bom? A gente ainda precisa ver colocação pronominal. A gente vai fazer um ditado de palavras. Lembram que nós combinamos de que eu faria com vocês um ditado para a gente treinar ortografia? Pronto. E já vou mandar de verbos também, tá bom? Então, bons estudos. Deus abençoe você e até a próxima aula.